De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando hoje com Clésio Brezeguelo, que está falando, defendendo uma nova forma de moradia, onde respeita em harmonia com o meio ambiente, uma forma de construir integrado com a natureza. Clésio, no bloco anterior nós falamos, o senhor nos disse aqui como se trabalha a questão da pedra, para envolver a pedra dentro do espaço onde está sendo construído as casas, dentro desse conceito do veredas. E vamos imaginar uma vegetação local que você possa, para você evitar derrubar as árvores, arrancar as árvores. O que é que você nos diria assim como um exemplo prático? Como exemplo prático de aproveitamento de uma vegetação abundante em um determinado local, nós trabalhamos com módulos de cada cômodo da casa dentro da mesma dimensão. Eles chamam de construção modular, que não tem nada a ver com construção pré-moldada. São módulos semelhantes. Você tem um quarto, uma sala, uma cozinha, você tem uma sala de estar ou jantar, todos eles na mesma dimensão, 4x4, 3,5 por 3,5, de forma que você possa trabalhar com esses ambientes e se afastar do caule das árvores, dos troncos das árvores, mantendo uma grande parte, pelo menos, dessa vegetação na forma de jardins de inverno, de cinturas na casa. Você constrói uma casa onde os elementos construtivos que trabalham e não a vegetação. O que se faz normalmente é arrancar todas essas árvores, construir a casa como um bloco único, que é realmente um pouco mais fácil de construir, e logo depois as árvores são implantadas. Mas aí você demanda pelo menos 5, 10, 15 anos, determinadas espécies até mais do que isso. E se você tem já essa abundância, você trabalha movimentando os módulos da residência e não as árvores, porque elas já estavam lá quando a gente chegou para poder fazer a moradia. Uma outra coisa que você tem falado é sobre os materiais e energias renováveis na utilização da construção das casas. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É porque a espinha dorsal, Pinto, do modo de construir, do conceito veredas, é o total respeito à natureza e ao ser humano. E quando a gente fala em total respeito, a gente fala em uma busca constante de aproveitamento daquilo que a gente chama de recursos naturais, do vento, da água. A pessoa fala às vezes que o próprio raio solar é um recurso que é pouco aproveitado. Eu diria que no nosso país, que existe em abundância, ele não é aproveitado de forma nenhuma. Muito pelo contrário. E aproveitar o recurso natural, iluminação que vem do sol, é um exemplo claro de energia renovável, de fonte alternativa. Como que eu posso aproveitar o raio solar dentro da minha casa? Eu tenho que fazer com que ele chegue mais cedo à minha moradia, porque se eu me levanto cedo, eu não preciso acender um volume grande de lâmpadas dentro da minha casa. E ele tem que ir embora o mais tarde possível, para que eu não tenha que às 4 horas da manhã, às 4 horas da tarde, ou 4h30, ligar luzes dentro do ambiente. Então você está aproveitando aquilo que já existe, que é a incidência do raio solar. Isso através de janelas? Imagina. Através do posicionamento das janelas em relação ao todo da casa. Isto com estrito zelo de posicionamento, porque se você permite que ele entre no horário que você quer, você tem que saber defender a sua casa da forma inadequada. A incidência do raio solar diretamente no piso da casa é um exemplo claro disso. Ela aquece o piso e, aquecendo o piso, a temperatura se propaga para todo o ambiente, e aí só mesmo um aparelho de ar-condicionado. Então, o posicionamento não é simplesmente, eu coloco uma janela onde o sol nasce e outra onde o sol se põe. Não é dessa forma, é realmente um estudo minucioso. A equipe de arquitetura que trabalha nisso é uma equipe especializada que faz parte da nossa equipe de trabalho e que tem hábito de trabalhar com isso ao longo dos últimos 50, 60 anos. É uma empresa multinacional, sediada aqui em Natal, que muito pouca gente sabe que aqui existe uma empresa com esse escopo de trabalho, que é a HCP Engenharia e Arquitetura. Ela é nossa parceira no desenvolvimento de todo o conceito veredas. Então, para eu entender assim, quer dizer, cada casa, ela é customizada, ela é trabalhada individualmente, não tem um projeto só para todo o espaço. Perfeito. Cada casa tem um projeto. Perfeito, perfeito, porque eu gostaria de mostrar aqui um exemplo. Isso aqui é o master plan do Veredas do Lago Azul.
Ele tem essas ruas sinuosas dessa forma porque a vegetação lá obrigou a ser feito dessa forma. Então, cada terreno tem uma inclinação diferente, o relevo é diferente em cada um deles, o posicionamento em relação ao sol ou ao vento predominante. Então, não existe um projeto feito para um lote que se adeque perfeitamente, mesmo às vezes ao lote vizinho. Porque no lote vizinho pode existir uma árvore frondosa e essa árvore ela já faz parte daquele terreno. Então ela tem que ser aproveitada de forma diferente. O projeto do lote 95 muito certamente não vai servir para o lote 96 ou 94. Uma outra coisa que, inclusive, teve um parceiro seu aqui no programa Conexão Potiguar, parceiro do Veredo, Francisco Duarte, e nos falou da Eco Casas, que está sendo, inclusive, edificada lá no Veredas. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse conceito. A questão da participação da Eco Casa dentro do nosso conceito, ela reflete justamente o que já está registrado dentro do que é o nosso conceito Veredas, é uma busca constante por melhorias na forma de construir com o aproveitamento dos recursos naturais. E a Ecocasa, que é uma casa construída tendo no local, nas paredes, ao invés de tijolos, garrafas PET. Agora, não é simplesmente a colocação de uma garrafa com massa fazendo o papel de tijolo, não. É toda uma estrutura estudada, é uma estrutura que tem ligações num todo da parede, de forma que cada ponto da parede que seja tocado ou que seja testado, ele esparrama toda aquela pressão para o conjunto total da parede, trazendo com isso um ganho muito grande em termos de estrutura do imóvel. É possível se fazer hoje, dentro deste processo que foi idealizado pelo Antônio Duarte, que você pode construir uma casa hoje que é muito mais resistente do que a alvenaria convencional. Ela tem ganho de conforto térmico e acústico, tem o ganho de dilatação e contração que ocorre para dentro das garrafas que são colocadas vazias, então não existe fissura nas paredes. E a economia, mais caro. E ao final você consegue fazer algo que é mais econômico, se torna mais barato e ao mesmo tempo você está contribuindo com o meio ambiente, porque uma casa gasta aí entre 5 e 10 mil garrafas PET, então você está sequestrando aquilo do meio ambiente. Se aquilo já demora 100 anos para degradar na natureza, imagine dentro do concreto em uma parede, é simplesmente infinito. Clésio Brazeguelo, pedir licença mais uma vez ao senhor e aos nossos telespectadores para mais um rápido intervalo comercial e gostaria de deixar uma pergunta para Clésio responder no próximo bloco. A questão